Que o naufrágio do Titanic fez muitas vítimas, a gente sabe, mas também tivemos algumas centenas de sobreviventes. E nesse vídeo a gente vai ver o que narraram alguns desses sobreviventes, incluindo uma suposta brasileira que estaria lá no naufrágio e que sobreviveu para contar a história. Meu nome é Guilherme Lima e você vai embalar nessa história comigo após a vinheta. Essa mulher que diz ser brasileira e que é uma sobrevivente do naufrágio do Titanic gravou um depoimento lá no Fantástico e que depois que esse depoimento caiu na rede foi alvo de diversas críticas e as pessoas passaram a duvidar de que realmente ela esteve lá no naufrágio. Vamos só relembrar como foi essa história. O famoso navio saiu lá da Inglaterra com destino a Nova York e por volta das 11h40 ele atingiu um iceberg. O comandante já tinha recebido alguns alertas que existiam icebergs lá naquela região que ele estava passando, muito grandes, e aí algumas mensagens ele não conseguiu receber e outras ele achou que poderia contornar a situação, porque era um comandante já experiente. Mas eles avistaram um grande iceberg na frente e já foi tarde demais. Ele ordenou que o navio desviasse a rota, o que fez com que o navio fosse atingido de lado e rasgou o navio. Se tivesse batido de frente, alguns especialistas dizem que o navio não teria afundado. O naufrágio durou mais ou menos 2h20. Ele passou 2h20 até que desapareceu nas águas do Atlântico. E em 1979, o Fantástico exibiu uma matéria com uma senhora de 81 anos de idade, na época dessa entrevista, que sobreviveu ao desastre. Mas no ano de 2010, essa entrevista foi para o ar e foi motivo de especulação dos internautas. Essa mulher se chama Eva Charbot e ela tinha 14 anos quando o desastre ocorreu. Ela teria nascido na Espanha, mas havia sido registrada no Brasil. Mas, de acordo com um levantamento feito por uma completa enciclopédia chamada Enciclopédia Titânica, não consta o nome dela na lista das pessoas que embarcaram lá no Titanic, nenhuma das 3 classes que lá existia. E mais, não existe nenhum brasileiro que viajou nessa viagem do Titanic. E da Espanha, apenas 8 pessoas embarcaram e o nome dela não estava lá naquela lista. E ela relata no depoimento dela que ela foi resgatada por um navio de pescadores. Mas também não existe registro de um outro navio que não seja o RMS Carpathia, que era um navio irmão do Titanic que chegou lá e ainda conseguiu salvar algumas pessoas. Não existe algum outro registro de algum outro navio que não seja o Carpathia. Ela disse que foi salvo por um navio de pescadores. Bem, isso aí nunca foi provado, mas foi pro ar e muita gente acreditou nisso daí. Por outro lado, existe uma real sobrevivente que foi a última sobrevivente que viveu aí, né? Ela morreu já no ano de 2009 aos 97 anos em um asilo lá na Inglaterra. E ela conta que ela não se lembra do que aconteceu. Ela tinha apenas 9 semanas de vida e o pai dela foi uma das vítimas. A mãe dela e a irmã escaparam e voltaram para onde o navio tinha partido. Ela não lembra do que aconteceu, mas ela lembra que aquele desastre mudou a vida dela, porque ela estava indo para os Estados Unidos, assim como o navio ia. E devido a esse incidente, ela teve que voltar e passou a vida toda na Inglaterra. A família tinha planos de construir uma nova vida nos Estados Unidos. E é interessante que durante a vida dela, ela nunca quis ver alguma coisa que fosse relacionada à tragédia. Ela não chegou nem a ver o filme lá, o Titanic de 97. Aquele filme que foi um estrondo, um sucesso. E ela só soube tudo isso, de que estava no navio, de que o pai dela morreu, quando tinha 8 anos de idade, porque a mãe dela era extremamente traumatizada com tudo aquilo que tinha acontecido. A mãe dela viveu, né, e viu toda aquela cena de terror. E ela diz que se assistisse, a sobrevivente, né, ela diz que se assistisse, ela não iria dormir e ia ficar pensando, traumatizada, o que é que tinha acontecido, lembrando do pai dela, como foi que ele morreu, se ele afundou dentro do navio, se ele pulou antes de afundar. E aí, meu amigo, a imaginação ia tomar conta de sua mente, né? Você tentar projetar como é que aconteceu tudo aquilo. E já nos seus últimos anos de vida, já com mais de 90 anos, ela teve algumas dificuldades financeiras para pagar o asilo onde ela vivia. Então ela chegou a leiloar algumas relíquias que ela tinha do Titanic e ela recebeu a ajuda também de Kate e Leonardo DiCaprio, que foram os protagonistas lá no filme de 97 e também do diretor do filme, James Cameron. Eles deram ajuda em dinheiro para que ela pudesse tocar o restante da vida dela. Há também relatos de alguns outros sobreviventes com histórias bastante curiosas, como um casal espanhol que respondeu a várias perguntas a um jornalista no ano de 1955. Julián Padró e a esposa Florentina estavam lá no dia da tragédia e ele relembra, abre aspas, uma água negra e gelada avançava e subia lentamente pelo barco.
E ali eu percebi que não havia como voltar atrás. Quando estava na altura dos pés, eu tentei por todos os meios me salvar. Ele relata que havia uma tranquilidade muito grande naquele dia, no 4º dia de navegação, que seria o último dia do navio. E foi um dia lindo, um dia ensolarado, todo mundo feliz, ninguém imaginava que estaria por vir. Ele foi pro quarto, sentiu a pancada na hora que o navio bateu no iceberg, mas ele não deu importância e voltou a dormir. Logo depois ele foi acordado por um amigo e subiram para o convés do navio. E eles chegaram àquele caos total, né? Pessoas chorando, gritando, uma desordem, né? Ninguém nunca vai estar preparado para uma tragédia dessa, então eles não sabiam nem como proceder, nem como, enfim, o procedimento, quem vai primeiro, quem não vai, era um desastre que ocasionou uma lentidão muito grande. Alguns botes foram soltos sem estar com a capacidade máxima, e ele pulou num bote, caiu no mar e ele se afastou daquela cena catastrófica. E eu fico imaginando, meus amigos, a cena, você numa noite, 1h da manhã, 2h da manhã, tudo escuro, um frio grande, e você se afastando e vendo aquela imagem colossal de um navio que era a expressão do maior poder que o homem tinha naquela época, né? E você observar tudo aquilo ali desaparecendo na sua frente. É muito, eu chego a me arrepio, é muito. Eu não sei nem, eu tento descrever, eu projeto na minha mente e eu tento descrever aqui pra você, mas eu confesso que faltam até palavras, né? O grito daquelas pessoas, né? E sob o claro daquela lua, eu imagino, coisas que eu imagino, né? Depois que a eletricidade do navio acabou e a lua clareando tudo aquilo ali, pouco a pouco, indo para o fundo do oceano e levando com ele mais de 1.500 pessoas. É uma cena assim indescritível. Eu acredito que quem viu não teve mais uma vida normal. Não tem condições. Praticamente enxergar centenas de pessoas, milhares de pessoas simplesmente desaparecendo, esperando algum milagre acontecer, que não aconteceu, né? E também existe a curiosa história da senhora inafundável, a camareira. Era uma mulher que trabalhava como camareira nessas empresas e que serviam aos navios. E antes do Titanic, no ano de 1911, ela chegou a trabalhar no RMS Olympic, que era um navio irmão do Titanic que se chocou com um navio de guerra. E apesar dos danos, a embarcação ela não chegou a afundar. E como se já não bastasse, no ano de 1912 ela era contratada de uma dessas empresas e ela foi lá pro Titanic e conseguiu escapar a bordo de um bote salva-vidas levando uma bebezinha desconhecida. Ela era apenas uma entre as 24 mulheres que faziam parte da tripulação do navio, que eram aquelas pessoas que trabalhavam no navio. E depois que ela sobreviveu ao desastre do Titanic, o terceiro acidente dela foi quando, durante a Primeira Guerra, ela foi escalada para trabalhar na Cruz Vermelha Britânica, para servir como enfermeira a bordo do HMS Britannic, que era um outro navio que foi modificado para funcionar como um hospital. Todos esses 3 navios eram irmãos, eles eram de uma mesma safra de navios. E esse navio estava lá navegando pelo mar e ele foi atacado pelos alemães e afundou em 1916. Para você ter noção, esse barco ele afundou em menos de 1 hora, enquanto o Titanic levou quase 3 horas para afundar. E ela ficou entre os sobreviventes e ganhou esse nome de Senhora Inafundável. Ela viveu até o ano de 1971 e morreu aos 84 anos, né? Um infarto conseguiu fazer aquilo que 3 navios não conseguiram fazer. Foi levar ela desta vida, e o infarto foi, e o coração foi e conseguiu. Mas aí, o que é que você acha de tudo isso? Você acha que... Como é que você descreve aquela situação? Vamos fazer um exercício agora. Eu estou olhando para você e eu quero que você comente aqui. O que é que você... O que será que passaria na sua mente? Você, num bote, salva-vidas, vendo tudo aquilo acontecendo, aquelas pessoas desaparecendo na água, totalmente escura, sem nada. Ou então você estando no lugar daquela pessoa que estava ali, sem ter nenhuma possibilidade de se salvar, prestes a uma água subindo na sua perna, aquela água escura, gelada, e simplesmente tá à mercê de um milagre. Bota aqui nos comentários e eu vou ler e a gente se encontra no próximo vídeo. Se você chegou até aqui, ó, deixa o seu joinha, se inscreva aqui, ó, que a gente se encontra depois. Valeu, tchau!